Temos a honra de receber o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, para falar um pouco das articulações sobre o projeto da anistia, sobre dosimetria, sobre tabela do imposto de renda. Seja bem-vindo, senador, aqui ao Bastidores CNN. Senador, minha primeira pergunta é relacionada ao IR. Hoje tem votação no plenário da Câmara dos Deputados. Como o senhor defende que a oposição vote em relação a esse projeto? A oposição é favorável ao aumento da faixa de isenção para até R$5 mil? Não tenha dúvida, acho que isso aí vai passar por unanimidade. Nós aprovamos a isenção de R$5.000, isso era uma proposta do presidente Bolsonaro e do presidente Lula, que demorou muito para ser implementada, mas nós não podemos perder a oportunidade de fazer essa justiça com a população que ganha menos no nosso país. O senhor considera que a taxação que foi prevista pelo integrante do partido do senhor, pelo Arthur Lira, de mais ou menos 10% para os super ricos, isso também deve ser aprovado? Essa é uma discussão que nós estamos avaliando se existe a necessidade de aumentar ainda a carga tributária no nosso país. Se isso ficar comprovado, nós não teremos problema nenhum de votar. Mas nós temos um governo que é completamente perdulário, que só pensa em aumentar despesas e que poderia dar um exemplo agora, cortando despesas do nosso país para dar esse benefício para a população. Mas nós iremos, se isso for necessário para dar esse benefício para a população, nós iremos aprovar. Senador, eu vou convidar nossas duas analistas de política para fazerem parte dessa conversa, a Clarissa Oliveira, a Larissa Rodrigues. Clarissa, palavra contigo. Boa tarde, senador. Sempre um prazer receber o senhor aqui na CNN. Senador, eu gostaria de aprofundar um pouco com o senhor a questão das compensações. O governo está muito preocupado ali com a capacidade de reter nas negociações aí para esse projeto da isenção do imposto de renda a taxação do andar de cima, do que eles chamam do andar de cima. Hoje, pela articulação que o senhor vê aí no seu partido, a forma como isso está sendo conduzido nesse campo mais à direita, o senhor vê alguma chance de preservar esse cenário que o governo desenhou, esse modelo de compensação com esse imposto mínimo aí de 10%, por exemplo? Olha, o governo quer aumentar a sua arrecadação de todas as formas e sempre olhando para o bolso do contribuinte. Jamais ele pensa em cortar despesas, melhorar a gestão, diminuir o desperdício. Isso que nós estamos avaliando, né? Nós somos favoráveis a que as pessoas que ganham mais paguem mais impostos do que as pessoas que ganham menos, isso aí não tenha dúvida. Mas hoje o governo talvez queira utilizar disso para a sobra de caixa para outras despesas desnecessárias no nosso país. Isso que nós estamos avaliando e eu espero que a gente deixe bem claro para ser o mais transparente possível nessa votação. Larissa Rodrigues. Senador, que bom falar com o senhor, um dia importante como hoje. Primeiro detalhe que eu queria discutir com o senhor. Há um temor de que a não aprovação, ou não consenso seria a melhor palavra, do partido do senhor na sobretaxação dos super ricos possa também acabar refletindo nas redes sociais, como aconteceu na PEC da blindagem, né? O partido acabou defendendo a PEC da blindagem, no fim das contas não foi aprovada e teve uma repercussão muito negativa na população. Essa é a minha primeira pergunta. E eu vou emendar Muribe, se me permite. Eu gostaria de entender, o senhor fala, a gente ainda vai discutir a votação daqui a pouco. Esse projeto é de autoria, né, do antigo presidente, do deputado Arthur Lira, do partido do senhor. A discussão do imposto de renda, de diminuir a taxação ou zerar a taxação até R$5 mil, ela é antiga. Quando vai ser essa decisão de qual será o posicionamento da bancada? Tem reunião entre os deputados com o senhor da bancada hoje à tarde? Como vai ser essa negociação para mais o fim do dia, né? Porque a gente sabe que a votação está prevista para hoje. Com certeza. O relator Arthur Lira vai fazer uma reunião agora à tarde com as lideranças, apresentar os números. Nós estamos com toda a nossa assessoria verificando esses números para que o governo não se utilize de um benefício à população para aumentar mais a arrecadação dele para desperdiçar em outras áreas. O que nós temos que garantir é que os recursos para essa compensação dos R$5 mil. Tem uma discussão de mais uma medida provisória que aumenta a arrecadação do governo. Esse é um governo que eu volto a dizer, um governo perdulário que só pensa em utilizar a boa-fé
da população, pensando que se vai levar um benefício à população, que é como os R$5.000, mas eu não confio nesses números da Fazenda. Nós estamos verificando com a nossa equipe, confiamos no relator, mas nós só iremos dar um veredito no que diz respeito às compensações quando esses números foram checados e rechecados, para que a gente não possa utilizar um benefício à população para mais desperdício de recursos públicos no nosso país. Vamos falar um pouquinho do PL da anistia. Hoje eu conversei com o Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Ele fez um desabafo. Ele disse: ninguém consegue convencer Davi Alcolumbre. E só com o convencimento a Davi Alcolumbre é possível votar essa proposta. O senhor enxerga também Davi Alcolumbre como essa pedra no meio do caminho para que um PL da anistia pelo menos seja discutido? Não tenha dúvida, né? Nós temos que ter a garantia que ele vai colocar. Eu acho... Não tem justificativa ele não colocar isso em votação. O presidente do Senado não é para definir o que deve ser votado ou o que não deve ser votado. O presidente do Senado nem vota. Ele deveria respeitar o direito da maioria de se colocar isso em votação. E eu espero que isso ocorra. Como o Hugo Mota está dizendo que vai respeitar isso, agora ele quer a garantia que o Senado não vai barrar essa votação e ter uma discussão inútil no nosso país. Senador, quando se fala muito sobre o PL da anistia, eu ouço muito Michel Temer falando isso, Paulinho da Força, Flávio Bolsonaro, se fala muito na necessidade de pacificação do país. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, porque não é minha percepção. Eu vejo que existe, até as pesquisas mostram, que existe a maioria da população contra uma anistia. E não há nenhuma convulsão social ou algo que faça com que haja necessidade de pacificação do país. Mas eu gostaria que o senhor explicasse um pouco por que o Brasil precisa ser pacificado com o PL da anistia. Olha, depende da forma. Essas questões das pesquisas ou esse instituto que você está se referindo, agem de forma desonesta ao fazer a pergunta. Se faz uma pergunta, os golpistas devem ser anistiados, a maioria diz que não, mas se você colocar aquelas pessoas que depredaram os prédios públicos devem ser anistiados, aí sim. Então isso varia muito, nós temos que cumprir o nosso papel. Eu acho que tem um consenso no nosso país que as penas às pessoas que quebrou uma vidraça, que escreveu no batom, numa estátua, pegar 17, 20 anos de cadeia, isso é um absurdo. Quer dizer que é pior você escrever com batom numa estátua do que matar uma pessoa ou assaltar uma pessoa? Eu tenho certeza que não. Eu acho que uma coisa que nos une, que passaria com muita tranquilidade, é a redução dessas penas, em primeiro momento, para que essas pessoas que já cumpriram 2 anos de cadeia por depredar prédios públicos serem mandados para casa. E o restante ser discutido em uma outra votação, em uma emenda, por exemplo, se deve se dar a ampla, geral e restrita, como eu defendo. Mas isso é uma discussão que nós temos que, no mínimo, aprovar a redução dessas penas. Clarice Oliveira. Presidente, eu gostaria de olhar um pouco para a relação do seu partido com a oposição de um lado, o governo do presidente Lula do outro. A gente está aí com esse debate sobre desembarque do partido do senhor, também União Brasil do governo federal, mas quando a gente conversa com integrantes do governo Lula, eles dizem: não, calma, a gente está conversando, está tudo caminhando bem, o presidente Lula está num ótimo momento, inclusive, para fazer essa negociação, está voltando dos Estados Unidos bem, com Donald Trump acenando para um diálogo. O senhor acredita que tem conversa para deixar a coisa como está? Ou esse desembarque vai acontecer mesmo? Porque, por enquanto, a gente só ouve falar, mas a gente não está vendo saída mesmo desses partidos do governo do presidente Lula. Bem, nós já anunciamos a proibição dos membros do nosso partido que têm mandato de se afastar desses cargos, em especial o ministro Fufuca e o deputado Sabino, que deve acontecer, o prazo foi dado até a próxima semana. Aí depois vocês vão ver, com as atitudes que os partidos vão tomar, se isso é para valer ou não. Uma semana, Larissa Rodrigues. A gente está falando de um prazo que já aumentou várias vezes, né? Não era semana que vem, não, ministro. Isso aí não é verdade. Foi um prazo que foi dado até o dia 5. Sempre desde o início. Quem deu o prazo foi eu, então Mas o Fufuca vai sair do governo, ministro? O Fufuca vai sair do governo? Porque, por enquanto, a gente não está vendo isso acontecer. Ele vai ter que fazer uma escolha entre o partido dele e o governo.
Mas ele pode, por exemplo, pedir licença? Essa é uma alternativa que o senhor aceitaria ou está no horizonte? Eu não vou expulsar o Fufuca do partido. Agora ele vai perder o comando do partido no estado dele. Isso aí pode ter toda a certeza que isso é um ato meu. Larissa Rodrigues. Eu duvido que ele prefira perder o comando do partido dele do que ficar no governo. Presidente, ainda nessa linha, né, de sair ou não do governo, como que está já um pensamento para 2026? 2026 é logo ali. Como que o senhor vem trabalhando isso dentro do partido para até trazer mais pessoas ou firmar novas autoridades, digamos assim, que possam ser eleitas? Qual que é a expectativa em números? Aumentar a bancada? O que é que o senhor tem pensado para 2026? Olha, nós fizemos a maior federação do país com a União Brasil, né? O maior número de governadores, senadores, deputados, prefeitos e vereadores. Isso nos dá uma força política sem precedentes na nossa história. Eu acredito que nós vamos para um caminho diferente do Partido dos Trabalhadores. Isso é uma decisão que já foi deixado bem claro, tanto por mim como o presidente Rueda, e em sintonia com a grande maioria do partido. Eu tenho certeza que esse é o nosso grande desafio, fazer um projeto de centro-direita no nosso país para ser uma alternativa a esse desgoverno que aí está. Senador, o senhor tem dito e em outras entrevistas afirmou que não tem como Tarcísio de Freitas não ser candidato à presidência, seria um caminho natural a ele. Mas nós temos visto principalmente Eduardo Bolsonaro no exterior falando contra esse processo, ameaçando se filiar a outro partido e se lançar candidato à presidência. O senhor acredita que essas declarações de Eduardo Bolsonaro atrapalham uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas? Resta dúvida que atrapalha. Agora, o Tarcísio só vai ser candidato com o apoio de uma pessoa, Jair Messias Bolsonaro. E eu espero que ele, que eu considero como líder da direita no nosso país, que dê esse comando, e eu tenho certeza que o deputado Eduardo vai segui-lo. O senhor acha que esse comando deveria ser dado agora, ainda neste ano, antes de uma eventual prisão de Jair Bolsonaro? Não, eu acredito que isso vai acontecer até o mês de dezembro, até porque eu defendo que o governador Tarcísio, se for candidato, é só a partir de janeiro. Agora ele tem que cuidar de São Paulo, focar no estado de São Paulo, porque São Paulo vai ser um exemplo para todos nós no nosso país se ela estiver bem gerido como é atualmente. Então eu espero que isso aconteça, mas nós temos que ter essa decisão até o mês de dezembro para, no início do ano, fazer essa escolha. Uma última rodada, Clarice Oliveira, para arrematar e depois a Larissa. Presidente, ainda a respeito do deputado Eduardo Bolsonaro, o senhor deu uma declaração recente ali pedindo bom senso. Eu gostaria que o senhor detalhasse essa orientação ou recomendação, conselho que o senhor dá aos seus pares aí que estão envolvidos nessa campanha liderada por Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. O senhor acha que isso justifica algum atrito que tenha ocorrido aí com o parlamentar? Não, eu acho que é um direito do deputado Eduardo. O deputado Eduardo é um grande amigo, eu nunca tive um problema com ele, nenhuma discussão com o deputado Eduardo. Eu respeito o seu ponto de vista, eu não sei o que é que eu faria se meu pai estivesse recebendo essa injustiça que está tendo no nosso país. Mas o que é fato é que nós temos que concentrar os nossos esforços de enfrentar o nosso verdadeiro adversário, que é a esquerda, que é o presidente Lula, que é o PT. Não perdemos tempo nos degladiando ou com discussões que só levam à nossa divisão. E eu espero, e eu acho que o clima depois dessa nossa declaração é o melhor possível, nas discussões que eu tenho tido com os presidentes de partido, de unificação, de projeto, para que a gente possa construir um projeto consistente para o nosso país. Larissa Rodrigues, para arrematar. Presidente, o senhor tem falado, né, falou aqui pra gente agora que o Tarcísio só será candidato com o apoio de uma pessoa e que essa pessoa é Jair Bolsonaro. O senhor acredita, então, no caminho de Tarcísio para o PL ou para algum outro partido? Como que o senhor vê esse cenário, falando mais uma vez nessa junção da direita que o senhor comentou agora? Acho que é uma discussão que tem que acontecer. É legítimo o PL querer que ele se filie ao seu partido, como é legítimo o Republicanos também querer que ele fique. Nós temos lideranças com muita vivência, com muita experiência para sentarem à mesa, eu, Valdemar, Marcos Pereira, Rueda, e com as pessoas que o presidente Bolsonaro encaminhar e o próprio candidato, se for ele escolhido, o Tarcísio, para
traçarmos um melhor rumo mais consistente, para que a gente possa fazer um projeto que realmente transforme o nosso país. Nós conversamos com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Senador, muito obrigado pela presença. Hoje, um dia de votações importantes, o senador conseguiu achar espaço na agenda para falar ao vivo aqui com o Bastidores CNN e espaço sempre aberto na CNN Brasil para o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos. Obrigado, Clarissa, e obrigado, Larissa, também pela entrevista.